Zéu, zéu, raios dominadores gatais para dominar vocês. Nuvem hipnotizadora. Agora vocês vão aprender mais rápido. Eu pisco, ajudo mamãe com seus superpoderes. Golpes gatais para tirar todo e qualquer medo da cabeça de vocês. Zé, zé. Sintam-se dominados. Bom dia. Vou dormir. Tô com sono. Vocês me cansam. É pisco. Pisco? O que é isso, pisco? É verdade, é isso, pisco? Vocês me cansam. Vocês ouviram isso? Vocês me cansam. Você. Né, pisco? Pegaram toda a sua energia? Foi? Tá cansado. Depois de dominar, hipnotizar, é muito complicado essa situação para pisco. Muito complicado. Vamos olhar aqui. Gente, essa é a nossa aula aqui. Algumas pessoas vão entrar. Por quê? Porque estamos começando aulas especiais do FERV. O que são aulas especiais do FERV? Gente, fiquei com o cabelo achatado aqui de papagaio. São aulas que eu vou montar com dúvidas muito persistentes de vocês, tá? Então eu botei 2 caixinhas, botei ontem, botei no início da semana e peguei as melhores, as que vocês realmente têm muita dúvida. Mas se você ficar aqui na aula, nos minutos finais você pode entrar e fazer a sua pergunta, tá? Você escreve, me chama, escreve sua pergunta pertinente com o tema, lógico, né, de pão, e é bom que a gente não tenha falado dela na aula, tá bom? Então, fica aí entrando. Ai, gente, que legal, tem um monte de gente acenando, nunca vi isso. Olha que interessante, as coisas acontecem aqui, bota, esse Instagram é muito louco. Então tá, vou começar aqui, ó. Para fazer um bom pão, preciso de forno profissional? Gente, vocês precisam vencer essa etapa, tá? A gente não precisa de forno profissional para fazer nosso pão em casa, tá bom? É lógico que vocês precisam ter muita consciência que alguns tipos de pão, em alguns tipos de forno, não vai ter o resultado que vocês veem em fornos profissionais, é lógico. Podemos citar, por exemplo, a famigerada baguete, tá? Ciabatta, alguns fornos que não atingem temperaturas, não passa de 200, você não vai poder nem fazer uma boa pizza. Às vezes a sua pizza está ficando dura por causa disso. Então, às vezes, vocês precisam entender o que vocês têm em casa para saber o que vocês vão fazer. Por isso, os primeiros módulos do curso, e até mesmo quando eu faço eventos, né, que eu faço o melhor pão do mundo, faço treinamento, imersão, faço aquelas aulas, né, de graça, o que eu gosto de explicar? Para vocês terem a razão de começar a fuçar o forno de vocês para saber o que vocês têm em casa, na realidade de vocês, certo? Para vocês não cobrarem. É como se você cobrasse de uma criança de 8 anos um conhecimento de física. Não deu ainda no colégio. Não vai ter como te falar, entendeu? Não tem como. Como se você desse um papel para a criança que está alfabetizada há 2 anos já para fazer uma redação para o Enem. Não vai dar. Então, às vezes, vocês fazem esse tipo de cobrança do forno de vocês. Vocês entendem? Então, vocês precisam entender, ó. Em janeiro, a minha casa fez obra. E aí eu fui para um lugar que eu aluguei um Airbnb super desconhecido, né? Porque eu não fui lá e, testei o forno para alugar apartamento. Isso não existe. Então, poderia existir, agora já estou pensando nisso. E aí, o que acontece? Eu cheguei lá e descobri que o forno estava desregulado, descobri que o forno era extremamente demorado para aquecer. Então, eu fui conhecendo, mas eu fiz os pães lá também. Só que você tem que entender o que você tem, você tem que aprender mecanismos. Por isso que eu falo para vocês, para quem é aluno e está aqui, sempre faça os primeiros módulos do Panifixe com muita atenção. Porque o domine seu forno vai acompanhar você para o resto da tua vida, para qualquer forno que você comprar, tá bom? Então você não precisa de forno profissional, você precisa saber entender o forno que está em casa, precisa de orientação para isso, tá? Ninguém nasce sabendo e essa pergunta acho que vai reinar, né?
E você também precisa entender que não serão todos os pães que vão sair do forno, dependendo do forno que você tem, tá bom? Até levar. O pão, para ser crocante, precisa de uma pedra para ser assado? Boa pergunta essa, né? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Oi, Nanda, sumi nos últimos 10 dias para o... Ai, meu Deus. Adorei, Thaís. Mas já vai voltar, né? Olha só. Para o pão ser crocante, precisa de pedra para ser assado? Gente, não precisa de pedra. Vocês sabem que existem várias modalidades de forno. Se vocês não sabem, estou contando agora. A gente tem forno que tem gás, a gente tem forno com resistência elétrica, a gente tem forno que é com vento, né? Turbo, convecção. A gente tem forno que não tem vento, não tem ventoinha. Tem forno com a pedra embaixo e resistência em cima, o famoso lastro, que tem a pedra. Só que não é isso, que tem forno que tem vapor quando você aperta o botão, e tem forno que você tem que fazer o vapor manual. Só que não é isso que vai dar a casca crocante pro pão, tá? Não é o fato do pão ser assado numa pedra, ok? Tá? Tenham claro nisso. Isso é praticamente uma variação, tá? Dessa pergunta do forno profissional. E por que ela cabe aqui? Muitas vezes vocês vão ver fotos ou vídeos minhas que eu tenho um forno aqui em casa e eu boto uma pedra ou boto uma chapa. Por que eu coloco uma pedra ou uma chapa dentro do meu forno de casa? Para eu conseguir sustentar a temperatura. Aquilo vai acumular a temperatura. A palavra boa é essa, acumular a temperatura, né? É como se fosse um cofrinho, né? Então, aquela chapa ou aquela pedra, ela vai esquentar. Dependendo do material, ela vai perder calor facilmente ou não. Ou ela vai ficar com aquele calor guardado, tá? Num forno de casa, isso é bom. Por quê? Porque o forno de casa, ele não tem um isolamento de um forno profissional, certo? Ele não tem a potência. Quando você coloca este adereço caseiro, né? Esse jeitinho, né? Jeitinho bom, né? Não é jeitinho da trapaça, é um jeitinho bom. Você vai fazer o quê? Você vai manter calor lá. Isso também é feito de uma maneira muito eficiente com a panela. Por isso que eu ensino vocês a fazerem o pão na panela, para vocês entenderem este mecanismo de guardar calor. Porque todo o problema no forno de casa é justamente a perda do calor e a administração do calor dentro daquele espaço do seu forno. Então, até você, na sua cabeça, no seu cérebro, entender como que o calor é transferido para a massa, como a massa troca com o calor do seu forno e não o forno do coleguinha, é complicado. Quando você coloca na panela, você restringe o universo. Vocês já foram num lugar assim, vamos dizer, você vai num restaurante e aí tem um cardápio, e aí nesse cardápio você tem, vamos fazer de conta que é um restaurante de pastel, que é um restaurante há muito tempo que eu ia daqui, que já fechou aqui perto da minha casa, né? Mas tem lá, tem outros bairros que eu sei. Então eles tinham, sei lá, gente, mais de 50 tipos de pastel. Gente, você fica perdido com tanta opção para escolher. Dê opções para o ser humano que ele vai se ferrar. Quando você vai para um lugar que tem 3 opções de sabor, é mais fácil de escolher. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Quando você tem um forno, uma variedade de fornos, tá? Para mim, para eu que sou professora, é difícil, né, de falar. E mesmo eu sendo profissional, eu nunca vou conhecer todos os fornos do mundo, tá? Nem tenho essa audácia. Então, o que acontece? Você precisa entender o mecanismo do calor, como ele trabalha. E isso vem sendo desenvolvido pelo homem desde que ele descobriu o fogo, meu povo. Então, isso realmente não é uma tarefa fácil, certo? Se fosse fácil, todo mundo fazia com o pé nas costas. Todo mundo trocava de forno e não tinha problema nenhum. Quantas pessoas vocês já viram trocar de forno ou trocar até mesmo de panela e começa a queimar, a ficar cru, certo? Então vocês precisam entender que esse lance da pedra, da panela, é o quê? É para facilitar a vida de vocês, tá?
Mas nada supera você entender o seu forno, entender o motivo de você estar trazendo estes pequenos artefatos, tipo panela, chapa, pedra, para dentro do seu forno de casa. É para você entender como que o calor trabalha com a sua massa, tá? Meu forno elétrico dá conta do recado. Chega sim. Chega o pão da Rê. O pão da Rê deve ser Rê, né? Deve, é de bom tom que seja Rê. Às vezes não, às vezes é Rê em homenagem a alguém. Então entenderam isso? A pedra não vai fazer o teu pão ficar crocante, e sim o seu processo, e parem de ter esses fantasmas imaginários, né, na vida de vocês. Vou conseguir fazer meu pão com ingredientes normais? Mas eu quero muito saber o que é um ingrediente anormal, apesar de eu saber. Mas assim, às vezes a pessoa está perguntando isso, nossa, estou me sentindo iluminada. Tem um negócio aqui. Olha só, às vezes vocês fazem essa pergunta porque realmente existem muitos ingredientes esquisitos na vida, né? E assim, no mundo do pão, a gente sabe que existem coisas para melhorar o resultado, para melhorar o desempenho, coisas tóxicas, não são coisas legais, coisas tóxicas. As pessoas não gostam que eu fale isso, tô nem aí, tô no meu canal, falo o que eu quiser, certo? Então, assim, a verdade é para ser dita. Tem muita coisa tóxica, mas tem muita coisa legal. O que é uma coisa legal? Uma coisa legal é você aprender a fazer um pão dentro de um processo que você sempre tenha um resultado bom, de bom para médio alto, para super alto, para maravilhoso, certo? Então, quando você aprende a manusear, aprende a fazer, tem as ferramentas, você consegue fazer o seu pão com a farinha de mercado. Você consegue, dessa farinha do mercado, que é um ingrediente comum, fazer muitas coisas, muitas variações, certo? Sem colocar aditivos tóxicos, sem ficar adicionando, por exemplo, farinha de glúten, tá? Não tem que ficar botando farinha de glúten, gente. Para que vocês vão botar farinha de glúten se todo o trabalho que a gente tem é justamente para deixar este glúten menos agressivo para o nosso organismo? Para que eu vou botar uma coisa que eu estou trabalhando para coisa ser amena? Né? Depois disso a gente pensa e fala assim, nossa, realmente é um trabalho meio burro. Pois é. Aí o Rodrigo não gosta que eu fale, mas eu acho que as pessoas que adicionam isso, de certa forma, não têm um raciocínio. Ou elas, eu prefiro acreditar que as pessoas não têm raciocínio, porque o negócio não é bom. Você adicionar um negócio que não é bom, é melhor você, eu acho que é bom você acreditar que as pessoas fazem isso, porque elas não sabem que faz mal, né? Eu prefiro viver nesse mundo, embora eu saiba que a indústria, ela sabe que faz mal e ela coloca, porque ela não tá nem aí, entendeu? É isso. Entenderam, né? Ingredientes normais, água que a gente bebe, certo? Gente, farinha, água e sal, todo mundo tem isso. Quem não tem acesso a farinha, água e sal? Não tem. Você precisa ter farinha, ter método, ter processo, ter muita vontade de fazer, porque às vezes a primeira vez que você mexe lá não dá certo, e daí, dane-se, você vai lá e faz de novo. Ninguém nasceu sabendo. Gosto muito de falar para vocês que vocês sabem ler e escrever, mas não foi sempre assim na vida de vocês. Garanto que vocês tiveram muita dificuldade para fazer muitas letras, muitas letrinhas, muita coisa foi treinada até vocês ficarem do jeito que vocês estão hoje, tá? Então, pelo amor de Deus. Não, farinha de glúten não é melhorador. Farinha de glúten é farinha de glúten mesmo, tá? Melhoradores geralmente são sais, são outras coisas, que também não é legal. Estou cansada de fazer dieta com pão ruim, me ajuda? Eu também fiquei cansada de fazer dieta com pão gororoba, muitos anos atrás. Por quê? Gente, porque existe toda uma crença, todo um sistema, tá? De marketing sujo em torno principalmente de dieta, tá? Então vocês são abordados, vocês são metralhados por muitas informações, muitas vezes com muitas assim provas de antes e depois. Olha, deixou de comer e começou a comer. Aí mostra que começou a comer horrível, umas comidas horríveis que vocês se convencem que a parada é boa. E aí cria-se todo um contexto errado
de alimentação, um contexto errado, uma fobia, né? Uma pãofobia, né? Medo de comer pão, medo, literalmente medo de comer, tipo assim, ai, pão engorda. Assim, eu acho o seguinte, gente, eu não sou médico, mas o médico também não trabalha com pão. Então quem é ele quando ele não sabe para abrir a boca para dizer que pão engorda? Pão é uma entidade hoje que tem muitos subtipos de pão. E muitas pessoas fazendo pão, muitos tipos de pão. Existem pães que engordam? Sim, deve ter sim, com certeza. A gente sabe que tem pães, tipo aqui, é sonho é um pão. É frito, tem recheio de doce de leite, engorda. Gente, emagrecer é que ele não emagrece. Mas se você comer você não engorda. Então quem engorda é você, ser humano, que come sem medida, tá? Qualquer coisa. Então entende, se você quer comer sem medida, você vai ter que comer alface e tomate. E mesmo assim deve acontecer alguma coisa que eu não sei. Então olha só, presta atenção que quando a gente está fazendo uma dieta desse tipo, essas coisas muito xiitas, muito radicais, você precisa trocar de profissional. Que a vida já evoluiu faz anos. Tipo assim, tem mais de 10 anos que as coisas evoluíram. Evoluíram para quê? Médicos com informação, nutrólogos, endócrinos que não usam somente remédios, que eles falam com você, eles veem o seu estilo de vida, vê o que você está precisando, faz um exame completo, você entende? E também vocês precisam se libertar desse negócio de receitinha. Pão sem farinha, pão low carb, para com isso, gente. Entende o que é fazer um bom pão de forma simples, aprende a comer, para parar de ficar fazendo dieta com essas gororobas. Aí depois a galera fala assim, ai, as coisas da vida fitness são tão ruins. Gente, olha só, as coisas da vida fitness são ruins porque as pessoas são preguiçosas, porque as pessoas repetem o que um monte de gente faz horrível e bota lá o resultado com um corpo maravilhoso, e aí a pessoa tá comendo gororoba de manhã, um pão esquisito de manhã, né, gororoba, né, um pão que parece pudim, tá comendo uma comida horrível, toda no vapor, só falta fazer o frango no vapor, e aí as pessoas acham que no vapor é mais saudável, que não sei o que. Gente, para com isso, para. Isso aí, gente, é problema, sabe? É coisa na internet que vocês ficam vendo. Para com isso, tá? Assim, você pode comer uma carne, você pode comer um frango, você pode comer um pão, você tem que aprender a comer e tem que aprender a fazer. Entendeu? Ah, não gosto de fazer. Deveria. Pelo menos para depois você pedir alguma pessoa para fazer ou para você comprar de uma pessoa e entender se aquilo é bom ou não é. Certo? Pois é, olha só, alérgico ao glúten. Você tá vendo? Ainda tem isso também, tem os termos errados. As pessoas se auto-intitulam, Cris, escuta essa. As pessoas se auto-intitulam alérgicos a glúten. Gente, alérgico é uma parada muito sinistra, tá? Alérgico tem reação. Você estufar, você ter azia, não quer dizer que você é alérgico. Alérgico, intolerante. Gente, são coisas diferentes. Vocês sabem que eu sou um pouco intolerante, né? Já fui mais. Dependendo do produto que eu como, eu vou ficar de cama, tá? Então, presta atenção que vocês precisam entender que assim, removi o glúten e emagreci. Claro, né? Você devia estar comendo bolacha, 300 pães francês por dia, macarrão, bolo, tudo tem farinha de trigo. Quando você remove, aí você começa a comer comida, começa a comer fruta, começa a comer verdura, aí você emagrece. Aí foi porque você tirou o glúten. Me poupe, gente. Me poupe. Não aguento com isso, não. Tá. Vamos lá. Fazendo esse pão de fermentação natural, é verdade que comemos menos? Então, teoricamente, sim. Aí parece a Anitta. Às vezes não, né? Hoje sim, ontem não. Então, olha só, presta atenção. O pão venenoso, pão veneno, que tá lá no saquinho, na prateleira do mercado, é um pão que fermentou super rápido, cheio de aditivo, tá? Você pega lá na embalagem, aquela parada parece uma coisa processada, parece até uma salsicha, de tanto ingrediente que tem. Então, presta atenção que aquele tipo de pão, um pão veneno, tá? Um pão que é feito
rápido, com muitas coisas, quando não deveria ter. Quando você come aquele pão, e muitas padarias também fazem um pão francês assim, cheio de aditivo, tu acha que é um pãozinho de sal inofensivo, mas não é. De inofensivo ele não tem nada, tá? Aqueles pães, quando você come, você não tem um baixo índice glicêmico, você tem um alto índice glicêmico. Então, seu corpo entende aquilo, assim, tem muito açúcar. Aí ele vai, pega todo o açúcar. Ele libera os outros hormônios, faz captar o açúcar, né? O pâncreas vai trabalhar, libera insulina. Eu explico tudo isso no evento. Logo, logo vai ter o evento, vocês vão ver. É uma aula super legal, tem tudo detalhado, aparece intestino, não sei o quê. O povo gosta tanto que copia. É verdade, o povo copia. O povo é chato, o povo sem criatividade. Ninguém merece, mas tudo bem. Aí o que acontece? Vocês têm que entender que esses pães é como se eles tivessem muito açúcar dentro deles. Ah, mas não tem açúcar na composição. Mas a farinha, no final das contas, vira glicose lá no teu organismo. Tô te contando, acredita. Discute não, acredita. Aí, olha só. Seu corpo vê aquilo como muito açúcar. Então, ele capta aquele açúcar todo, vai pro teu sangue. E aí você fica com fome. Aí tu come mais. Come mais. É um ciclo vicioso. Esse pão que a gente faz, que eu costumo falar que é o melhor pão do mundo, é o pão que vocês fazem na casa de vocês, controlando tudo, tá? Não é o meu pão que é o melhor pão do mundo, é o pão de vocês, é o pão que vocês aprendem a fazer na casa de vocês, controlando tudo. Esse é o melhor pão do mundo, né? O povo é tão maluco que às vezes eu recebo os inbox assim: você é arrogante, você fala que o seu pão é o melhor pão do mundo. Eu nem respondo mais. Já se vê que a pessoa tem problema mental, que a pessoa tá com problema de recalcada, né? Para mandar isso pro outro ser humano, né? Que vocês que me acompanham já sabem, né? Não tem nada de bom para falar pro próximo, não fale, cale-se. Primeira regra da educação da Socila da internet. Você não tem nada de bom para falar para o próximo que você não conhece na internet, cale-se. Se ninguém te perguntou, também não fala. Principalmente mandar um direct para a pessoa. E por que não dizer de comentar de maneira agressiva nos perfis por aí? Se você não gostou, não tem nada de bom para falar, não comenta. Fica quieto. Passa. Pula o post. Aí, pronto. É só não curtir, é só não ver. É tão fácil. Entendeu? Né? Gentileza gera gentileza, né? É isso, praticamente. Então, às vezes, você não precisa ser gentil, botar um coração, curtir, é só você não comentar, não falar nada. Entendeu? Então, assim, o melhor pão do mundo é um pão que vocês fazem na casa de vocês. Quem me acompanha sabe disso, né? Esse é o melhor pão do mundo. É um pão que era feito antigamente, é um pão que a gente está retomando de fazer. Já tem muitos anos, né? Desde 2017 estou aqui falando, façam o pão. Daqui a pouco vai começar a aparecer mais cabelo branco, continuo falando a mesma coisa. Então, gente, entende isso, tá? Que é o pão que vocês fazem na casa de vocês. E entendo que este pão, ele tem baixo índice glicêmico, porque ele fermenta por muito tempo. Então, quando você come, o seu organismo entende assim, ó, agora essa mulher me deu uma coisa diferente. Quem é do mundo fitness não sabe que alguns tipos de carboidrato, eles têm lenta liberação do açúcar que eles têm dentro deles? É mais ou menos isso. Esse pão, ele libera lentamente para o nosso organismo. A leitura do nosso organismo é essa. Então, não dá um pico. Então, você acaba ficando saciado, cheio, né? Em bom português, cheio. Tô cheia. As pessoas não falam tô cheia. Gente, é raro alguém falar assim, estou satisfeito. A pessoa fala tô cheia. Não fala tô cheia. Né? Ou todo mundo é fino. Ai, tô satisfeita. A minha filha fala tô satisfeita, acho tão fofo. Mas às vezes ela fala que tô cheia. O Rodrigo fala comer demais. Eu teve uma época que eu fazia até ficar sem respirar. Vocês sabem disso? A minha modalidade é essa. Eu não consigo lidar com tô cheia. Eu passo desse limite pro não consigo respirar, tô respirando curto, de tanto que comi. Né? Consigo nem fazer a respiração profunda. Se fizer a respiração profunda, vai passar mal porque comeu demais, né? Não tem nem espaço para distender quando respira. Mas agora já tem muito tempo que eu não faço isso, porque eu comia assim e era muito ruim para mim, porque aí todo um negócio, todo um jantar, todo um almoço que estava gostoso, depois eu ficava mal porque comi muito, né? Porque eu não tenho limite. Agora eu já aprendi, né? Tenho 7 anos que eu já aprendi a não fazer isso. Mas eu fiz muito. Quando eu conheci o Rodrigo, quando eu comecei a namorar com ele, eu fazia muito isso, de comer até ficar sem respirar.
tá? Isso é que é comer demais. Vocês não sabem o que é comer demais, gente. Vocês não sabem o que é comer demais, tá? E aí você entende, então, que esse pão de fermentação natural é verdade, você come menos, mas você também tem que aprender a ter educação, certo? Eu corrijo, estou satisfeita. É verdade? Ah, sua filha também fala? Ah, minha filha fala, eu estou satisfeita. Às vezes ela fala, eu estou cheia, tá? Ó, lembrando que vocês estão aqui, quando eu olhar aqui que falta tipo 15 minutinhos, eu vou falar pra vocês, quem quer entrar, aí tem que falar, tá? Existe uma temperatura certa para conseguir fazer o pão? Não. Existe você conhecer seu forno, entender o pão que você está fazendo, ter um método, ter todo um roteiro para você saber qual a temperatura, em qual pão, por quanto tempo no seu forno, tá? Como vou saber o ponto certo da massa? Isso é um fantasma que acompanha muito vocês. Gente, vocês vão saber isso a cada pão, tá? Quando vocês vêm para uma aula minha, eu sempre chamo atenção e ensino como vocês vão ver aquela massa daquela aula quando ela está no ponto para ir para o forno. Então, realmente, você tem necessidade de que alguém te explique e te mostre. Não é uma parada do tipo, você vai ser vidente, você vai fechar o olho e uau, você vai saber quando que a sua massa está pronta. Gente, isso não existe. Ah, e é prática. É prática mais orientação. Porque uma prática sem orientação, meu filho, você não vai aprender, né? Você vai capinar. Existe uma diferença grande entre capinar e aprender com orientação. Capinar é um termo utilizado para quando a pessoa fica sozinha tentando fazer um negócio que já existe uma outra pessoa que te ensina e te explica. Mas existem pessoas que gostam de capinar. Não posso fazer nada, né? É verdade. Aí as pessoas falam assim, você é debochada. Não, eu só falo a verdade. Verdade que ninguém quer falar. Verdade que dói, entendeu? A verdade que você fala... Sabe quando você fala assim? Só com um gesto que vale mais do que 357 mil palavras? É isso. Tá? Esse negócio de quanto tempo vai fermentar meu pão... Gente, para de se preocupar com isso. Vai numa aula, assiste. Compra um dos cursos, assiste, faz, aprende. Que você vai se libertar dessa pergunta, entendeu? Essa pergunta é uma pergunta que é um ranço que vocês têm que arrancar de vocês. Esse negócio de quanto tempo? Para com isso, gente, tá? Para com isso. Isso vocês não podem, vocês têm que realmente se libertar. Por isso que eu falo que todo o processo que eu ensino, todo o método que eu ensino é justamente para vocês ficarem livres, entendeu? Livres de uma vez por todas. Por que o pão com fermento biológico me dá azia? Ai, muito bom isso, né? Olha, geralmente as pessoas botam a culpa no fermento biológico, coitadinho. Dentro do pote do fermento natural, que é uma cultura, existem alguns tipos de Saccharomyces, que é um tipo de levedura que fermenta o nosso pão. O fermento biológico, olha, ele é um tipo de Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae, que é selecionada pela indústria, pelo laboratório, selecionada e se multiplica somente esta cepa, esta espéciezinha, né? E aí eles vão secar e vão botar num pacotinho fermento biológico tanto de seco, ou vão fazer aquele úmido que é o tabletinho, que é o fresco, tá? Mas é só aquela levedura. Percebe? É um micro-organismo. Não é ela que te dá azia, é o processo mal feito com ela. As pessoas colocam muito e aí o pão fermenta logo. E aí pronto, vai te dar azia. Ou as pessoas colocam e fermentam rápido, tá? Porque você pode fermentar rápido por muita quantidade ou por excesso de temperatura e falta de processo. Então, pães feitos de maneira rápida, pães feitos de maneira errada, com fermento biológico, tendem a te dar azia. São pães que foram feitos de maneira muito rápida. Além disso, existe também todo um mecanismo seu particular, ser humano. Muitas vezes você está com azia, você está colocando a culpa no pão. Às vezes você tem outros tipos de problema, como o problema de desbalanceamento do pH do seu estômago. Você precisa estar com o pH adequado para fazer a digestão das coisas e também não ter azia. Sabe aquele negócio do tipo, beber líquido nas refeições não faz bem? Aquilo não é lenda. Vocês têm um pH dentro do estômago de vocês. Quando vocês bebem muito líquido, vocês vão diluir aquele pH. E aí existem enzimas que estão lá no estômago de vocês
que elas não vão atuar mais. E aí vocês começam a conversar com os alimentos, vocês começam a ter refluxo, vocês começam a ter um monte de merda. Bem português é esse. Outra coisa também é que o ser humano não mastiga, né? E aqui na nossa boca começa a digestão. Não é que você tem que mastigar até o negócio ficar um creme. Não estou te falando isso. Mas você tem que fazer uma mastigação eficiente, porque você tem aqui na boca o contato com a amilase salivar. É a primeira enzima que vai agir no alimento. E o dente não está ali à toa para decorar, para a gente dar sorriso. Não é para isso que o dente está. O dente está para te ajudar a cortar os alimentos, a mastigar. Por quê? Porque o seu trato digestório, ele foi feito não para você tacar um pedaço desse tamanho, e sim para pequenos pedacinhos. Você tem que aumentar a área de contato. Vocês sabem, vocês já fizeram aquela experiência? Sabe aqueles remédios efervescentes? Tipo vitamina C? Pisco, vou mexer aqui. Tipo vitamina C? Quando você coloca aquela pastilha efervescente de vitamina C, né? Vamos falar Targifol, sei lá. Aquelas coisas efervescentes. Quando você coloca inteira, ela vai se dissolver num tempo X. Vocês já experimentaram partir ela em 4 pedacinhos e observar? Ela vai se dissolver mais rápido. Este é o mecanismo que acontece no seu organismo quando você mastiga as coisas. Certo? Você tem maior superfície de contato, fica mais fácil, tá bom? Então, quando você me fala que o pão com fermento biológico me dá azia, pense no seu estilo de vida e também pense no tipo de pão que você está comendo. Mas eu faço o meu pão. Você faz como? Em meia hora? Repense o seu pão. Meu pão não cresce, me ajuda? Claro que eu te ajudo. Venha para as aulas, venha para os cursos, só depende de você. O fato do seu pão não crescer pode ter muita coisa envolvida, né? Porque você pode estar fazendo esse pão com fermento biológico ou com fermento natural. E nos dois casos, você precisa entender que são fermentos e eles precisam fermentar. Ai, que coisa idiota, Nanda. Não é idiota. A pessoa está com dúvida. Para fermentar um pão, a gente precisa dar temperatura para a massa, a gente precisa fazer uma receita equilibrada, precisamos fazer uma boa mistura, precisamos cuidar de cada etapa, certo? Precisamos pesar as coisas, os ingredientes, tudo isso pode afetar, tá? Então, a melhor maneira de eu te ajudar e você me ajudar é você indo nas aulas, participando. Participando é o quê? É você sentando na cadeira, assistindo a aula, anotando, depois fazendo. Não basta só assistir, tem que praticar, certo? Vocês já imaginaram? Assim, quero emagrecer. Aí você fica olhando um monte de aula de exercício, mas não faz. Nunca vai emagrecer. É tipo isso. Ou compra um monte de livro de dieta e nunca faz. Ou vai em vários médicos e nutricionistas e nunca segue o que eles mandam. É a mesma coisa, tá? Como faço para conseguir fazer muitos pães? Primeiro você faz um pão. Gente, o povo me odeia quando eu falo isso, mas é verdade. Antes de você querer fazer muitos, deseje fazer um bem feito. Quando você faz um bem feito, e quando eu falo bem feito, é bem feito, tá, gente? Entendendo cada etapa, entendendo o mecanismo de você pesar, observar. Cada etapa do roteiro de cada pão serve para te ensinar uma coisa. Quem é meu aluno sabe. Lá no Panifixe eu faço isso. A partir dos pães que eu vou colocando, eu vou introduzindo novos conceitos. Porque aí no final, quando você chega lá no Panetone, você está capacitado a fazer aquilo, certo? Você assiste a aula e faz, tá? Então presta atenção que para você conseguir fazer muitos pães, não basta um equipamento. Você precisa construir esse conhecimento dentro de você, tá? Não é uma coisa que eu vou te dar uma receitinha mágica e você vai fazer um monte. Ah, mas tem gente que faz... Olha só, gente. Eu posso dar um passo a passo para vocês fazerem uma produção? Posso? Vocês vão ser livres para fazer a produção? Não. Vocês vão entender quando acontecer um erro na produção? Não. Por quê? Porque não construiu o conhecimento de aprender a fazer um simples pão, certo? Por que eu falo isso para vocês? Porque eu tenho alunos, de verdade, que eles se sentiam mal porque eles eram padeiros, profissionais de padaria e não conseguiam fazer um pão em casa. De verdade, gente. Assim, ó. E vocês acham que a pessoa não se questiona? Do tipo, porra, eu faço pão na padaria, mas não consigo fazer pão em casa. Por quê? Quem sou eu? A pessoa começa a se questionar, né?
E a pessoa sozinha procura ajuda, porque ela entende que ela tem um problema. Como que ela faz o pão na produção e não faz em casa? Ela chega à conclusão que ela não sabe fazer. Ela chega à conclusão que ela é um repetidor de receitas e de protocolos, que se intitula profissional técnico. Olha como é grave o sistema obsoleto de ensino, que entuba na gente protocolos sem explicação, certo? Então, a primeira coisa para você fazer muito é você aprender a fazer com consciência, entendendo por que você está fazendo as coisas. Dali é um pulo. Por isso que eu falo, quem faz um, faz dois, faz três, faz muito, certo? Olha aqui, ó, na padaria vem tudo pronto, nem precisa de raciocínio. Às vezes eles nem querem que a gente raciocine. Às vezes eles querem lobotomizar, cegar a gente para muita coisa que é ruim parecer normal e a gente fazer e não questionar. Verdade, gente. Por que não consigo fazer pão? Gente, por que não consigo fazer pão? É um top hit de perguntas de vocês. Gente, eu queria muito saber os números da Mega Sena, da próximo sorteio, mas eu não sei. Mas eu sei muita coisa porque vocês não fazem pão. Sabe por quê? Vocês crescem dentro de um contexto. Todo mundo, cada um de vocês, tá? Vocês crescem num contexto onde as pessoas falam muitas coisas. Os pais, as mães, amigos, tá? Vocês veem coisas e vocês interpretam. E o que esse contexto faz? Para muitas pessoas, esse contexto acaba moldando. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Muitas vezes a pessoa fala assim, você não leva jeito para isso. Pronto, é o suficiente para algumas pessoas desistirem de fazer. Ah, eu não levo jeito para a cozinha. Aí as pessoas falam assim, nem todo mundo cozinha. As pessoas do seu contexto, as pessoas da sua casa, as pessoas da sua realidade, as pessoas que você se relaciona, elas começam a colocar coisas na sua cabeça. Coisas do tipo, isso não é para você, isso é para profissional, só profissional consegue fazer, você precisa de equipe. São coisas do seu entorno, sabe? Ah, isso daí não vai funcionar, pronto. Aí você acredita. Então, o lance é você, tá? Então, quando você fala assim, por que não consigo fazer pão? Porque você está convivendo num mundo, tá? Que está o tempo inteiro te dizendo que você não é capaz. E você está aceitando isso. Aí vocês falam, eu não dou conta, é muito difícil. Eu não sou capaz. Aí pronto, aí não faz. É por isso que você não faz pão. Você não faz pão e, inclusive, você não faz várias outras coisas. Por quê? Porque o contexto sugere isso para você, porque você está imerso naquele contexto. Chega uma hora que você não tem que ouvir as pessoas. Você tem que fazer o que você quer. Entendeu? Se você ficar ouvindo sempre as pessoas, babou, você não faz nada na sua vida. Como fazer para evitar o erro com o miolo? Se você já faz, presta atenção nas suas temperaturas. Miolo ruim é temperatura errada e falta de processo, certo? Miolos bons não são sempre miolos cheios de buraquinhos, cheios de alvéolo. Lembre-se que brioche é um miolo bem fechadinho e muito macio, tá? Então, miolo bom é miolo macio. Miolo duro é pão que faltou fermentar, pão com erro de processo. Como fazer para evitar esse erro do miolo? Aprendendo a ter um processo, aprendendo o que você está fazendo, certo? Você não me explicou. Ser humano, tô te dando a causa cabal de você estar fazendo errado. O problema é que você, ser humano, quer receita. A receita não vai te ensinar isso, né? Meus pães desmoronam. Por quê? Por muitos motivos. Você pode estar colocando muita água. Por quê? Porque está seguindo uma receita sem explicação. Você pode estar fazendo um pão com uma temperatura muito quente, tá? E aí você não tem termômetro e você não sabe. Por quê? Porque você está seguindo receita sem explicação. Você pode estar fazendo pão com muita água num lugar muito quente. Você pode estar fazendo uma receita errada. Por quê? Porque você está seguindo receita, porque você não está nem aí, você não se preocupa em aprender, você só quer repetir, você quer tudo fácil, mastigado na sua boca. É isso aí, seu pão desmorona. Por que meu pão está desmoronando? Eu faço tudo igual à receita que eu estou seguindo. Esse é o seu problema. Você faz tudo igual e não entendeu o que você está fazendo. Uma coisa é você fazer igual entendendo o que você está fazendo. Outra coisa é você fazer igual como um robô. Aí você fica, por que meu pão desmorona?
Em vez de você entender o que você está fazendo para que ele desmorone, ou o que você não está fazendo também, que é muito importante. Certo? Vocês precisam entender isso, gente. Os pães podem ser feitos sem farinha? No mundo da gororoba pode. Né, Malu? Pão sem farinha. Para com isso, gente. Para. Faz o pãozinho direitinho. Aprende a fazer o pão. Para de se iludir com esse negócio de sem farinha. Tá? Para com isso. Por que usar muita água? Porque o povo é louco. O povo é louco, gente. O povo deve ter tido escassez de água na infância e quer fazer pão com muita água. Olha só, a água no seu pão não vai te dar a garantia do seu pão ser o melhor pão do mundo. Não vai te dar essa garantia, certo? Existem pães que vão ter muita água, existem pães que vão ter pouco, existem pães que não vão ter nenhuma água. Eles vão ter outros ingredientes que vão fazer a função da água. Então presta atenção, por que usar muita água? Não é por que usar muita água, é porque você está seguindo coisas sem entender. Compreende? Como faço para ter pão bonito? Aprende a fazer comigo. Aqui a gente não tem que ter falsa modéstia, não é não, gente? Por que as pessoas, elas não gostam de se autoelogiar? Eu gosto de me autoelogiar, certo? Então assim, eu ensino muito bem, então vem aprender comigo que você vai fazer pão bonito, certo? Ah, vão ser todos bonitos? Não, às vezes você vai fazer uns feios, tudo depende do referencial, certo? E assim, para quem é mulher, tem um conselho, o homem também, tem um conselho muito bom. Às vezes a gente olha uma foto na internet ou numa revista e a gente fala assim, queria ser como aquela pessoa. Mas você está disposto a fazer tudo que aquela pessoa daquela foto fez para ficar assim na foto? Fica esse pensamento para você, que quer ter pão bonito, certo? Muitas vezes você olha foto de pão de aluno, pão de pessoa que está investindo em fazer curso, em fazer aula, e aí você que é a pessoa que está no modus operandi capinando, que quer fazer tudo com conhecimento gratuito. Gente, a vida não é feita de amostra grátis. Grava essa. A vida não é feita de amostra grátis. A gente faz muita coisa que não chega nem a ser uma amostra do que é o meu curso ou do que são minhas aulas, tá? Porque essas aulas, por exemplo, amanhã vai ter uma aula no YouTube, com início, meio e fim, onde eu apresento várias coisas dentro de uma receita, certo? Aliás, tá incrível de amanhã. Depois eu conto para vocês disso, tá? Presta atenção, vocês têm que entender que um pedaço nunca será o todo. Um pedaço nunca será o todo, tá? Uma pequena aula que eu dou no YouTube nunca será meu curso todo. Nunca, jamais na vida. Então, por que vocês gostam de viver de amostra grátis? O povo que se contenta com pouco, eu gosto de me contentar com muito, com tudo. Tudo que eu tenho direito. Tudo que eu tenho direito que nasci para aproveitar. Tá? Então parem com esse negócio. Como vou saber se meu pão está pronto para ir para o forno? Daquele jeito, a mesma pergunta, só que com outras palavras, do tipo, como saber o ponto certo da massa? Com uma explicação e sabendo, certo? Ai, não vou conseguir responder todas as perguntas, vão faltar 5, vai ficar para a próxima semana, tá? Porque daqui a 1 minuto eu vou abrir aqui para perguntas de vocês, certo? Vamos ver aqui. A máquina, equipamento, faz o pão ficar melhor? Gente, não. Não. Sabe por quê? Porque depende do ser humano que está operando a máquina. Se eu pegar hoje e levar a Maria Luísa, minha filha, para a garagem, para ela fazer o pão nos equipamentos, tá? Vocês acham que isso vai fazer o pão dela ficar melhor? Lógico que não, ela não sabe. Vocês entendem? Existem mais coisas por trás dos equipamentos. E essas mais coisas, elas são vivas e elas têm cérebro. Somos nós. Bom isso, né, gente? É bom a gente lembrar que a gente tem cérebro. E assim, às vezes a gente atribui poderes mágicos para os equipamentos. Os equipamentos, eles não são nada sem o ser humano. Inclusive, foi o ser humano que desenvolveu os equipamentos para que outro ser humano, com expertise e habilidade e cérebro, usasse esses equipamentos e tirasse bom proveito deles. Logo, não atribuam poderes mágicos para os equipamentos, porque no final é você que está fazendo. O equipamento não faz tudo para você. Ah, faz sim. Numa fábrica, você bota lá os ingredientes e sai praticamente, cospe o pão pronto.
Mas mesmo assim tem seres humanos durante todo o processo vigiando e apertando os botões, né? E inserindo os ingredientes. Então presta atenção que até na fábrica tem gente, tá? Então parem com isso. Ó, agora são os 15 minutos finais. Vamos ver quem tem pergunta, fala. Me chama, e aí eu vou clicar em você, você vai entrar e fazer a sua pergunta, tá bom? Lembrando que sempre é bom que seja alguém que nunca entrou, tá? Vou olhar a partir de agora os comentários, certo? Oi, Rodriguinho. Oi, Leda, gostei, hein? Fala aí. Fala e me chama, que eu clico em você, você entra e eu respondo a sua dúvida. Érica, se você quiser, você pode entrar e fazer esta pergunta ao vivo. Só você falar, me chama, que você entra e pergunta. Certo? Mônica, você já entrou? Te conheço, Mônica. Mônica, tu já entrou. De preferência, alguém novo. Tá? Sou Ângela. Lá na comunidade a gente comentou bem sobre isso, certo? Se você é nova, sempre faça suas perguntas lá dentro da área de membros do seu Panifix e também na comunidade. Na comunidade andei respondendo as pessoas que estavam falando isso, certo? Cadê a Érica? Você não quer entrar? A sua pergunta é muito boa. Elaine Oliveira, nananã, me chama. Ah, só me respondeu, Mônica. Então vou te chamar, que a Mônica foi a primeira, tá? Vou chamar a Mônica. Aí depois... Ah, Elaine Oliveira. Elaine Oliveira? É. Oi, Oi, Mônica. Me fala a sua dúvida e onde você mora. eu moro em São Paulo, estou no interior, fugindo da Covid, e estou fazendo muito pão por aqui, com o que eu tenho, né? Porque aqui a gente não tem muita disponibilidade de compra, né? Beleza. A minha Fala aí. dúvida, né, é o seguinte, eu estou fazendo pão com a panela de ferro. Os primeiros 30 minutos eu deixo ela tampada, depois eu abro e deixo ela corar. Esses primeiros 30 minutos ele cozinha, e depois, quando eu tiro a tampa, ele cora, ou ele cozinha durante todo o processo que ele fica no forno. Porque às vezes ele cora antes desses 30 minutos finais. Às vezes ele cora, às vezes chega aos 30 minutos, eu não sei por que ele não cora, o que eu gostaria que ele corasse. Aí eu tenho medo dele ressecar e queimar por baixo. Aí eu ponho a tampa da panela embaixo para segurar o fundo para não queimar muito. Às vezes eu ponho o assadeiro, eu vou inventando. Cada hora eu faço de um jeito para salvar o fundo do pão. Olha aí. A sua resposta está nessa sua frase. Cada hora eu faço de um jeito. O que isso te leva a crer? Que você não tem um jeito de fazer. Então, porque eu faço de um jeito e não dá certo, aí eu tento outro. Aí eu tento outro e ainda não cheguei na condição ideal. Para que você está capinando se a gente tem aula, se a gente tem curso, ser humano? Você gosta de capinar? Para quê? Olha só, você precisa dominar o que você tem aí, o seu forno. Entendeu? Precisa dominar seu forno. E precisa entender também que você, eu e todo mundo, a gente não nasce com essa habilidade. A gente vai cultivar, tipo uma plantinha. Então, assim, tem várias etapas para a planta crescer. Tem várias etapas para o pão ficar pronto. Uma delas é o quê? Ingredientes, sua realidade. Você interagindo com essas coisas, seu pão. Então, você não dominou seu forno. Porque se você me diz que coloca uma massa lá, eu já sei que os ingredientes você já está mexendo mais ou menos bem, né? Então, você precisa entender a sua realidade, certo? Enquanto você não entende a sua realidade, você vai ficar nessa gangorra. Subo ou não faço? O que eu estou fazendo? Eu estou corando. Então, pensa só. Quando você bota um bife numa frigideira,
e você começa com fogo alto, ele vai criar uma casca por fora. E se você ficar com medo e achar que ele está queimando, muitas vezes você tira, o miolo está cru. Se for de carne, ok, se você gostar de carne mal passada. Mas se for de frango, não rola. Se for de porco, não rola. Entende? Se você botar um bife e o forno tiver, e o fogo estiver fraco, ele vai ferver. Ele não faz a caramelização. Aí ninguém quer comer. Se você faz no ponto ideal de quente, você consegue a caramelização e o ponto que você desejar internamente. Mas tem um momento que você desliga e tira do forno, tira do fogo, certo? Então o alimento, enquanto ele está sob a ação do fogo, do calor, ele está sofrendo cocção, ele está cozinhando. Se ele está caramelizando ou não, são outros 500. Mas ele está cozinhando. Entendeu? Agora, o modo que ele cozinha é diferente. Então, você precisa entender a realidade que você está aplicando de calor. Não, eu tenho o termômetro de forno. Aliás, meu forno aqui é muito diferente do de São Paulo. Eu levei um tempinho fiz aquele processo do forno, mapeei o forno. Ele, em 10 minutos, ele superaquece. É um forno de 4 bocas, mas ele é extremamente potente. Eu ponho ele no mínimo e, mesmo assim, ele dá os 210, assim, lindamente. O de São Paulo é um parto. Fica ligado meia hora para atingir os 210. Então, são realidades bem diferentes. Isso eu fiz direitinho, fiz mapeado direitinho. Mas às vezes eu não sei o que eventualmente acontece, porque aqui é gás de bujão, em São Paulo é gás encanado. Isso tudo faz diferença, né? Faz diferença, porque às vezes o teu bujão, conforme vai perdendo, vocês sabem que vai diminuindo a potência. Pressão. Quanta Exatamente. gente não consegue acabar de assar, às vezes, porque acaba o bujão, acaba o gás. Exatamente, Né? exatamente. Então, presta atenção no seu forno, entendeu? Sim, se você está no curso, você vai fazer a ficha do pão e vai fazer o mapeamento e vai fazer os exercícios. Né? Assim, eu tenho um bolo e tenho um rolinho. Você vai fazer e precisa entender o que está fazendo. Por quê? Porque tem farinha e tem pão que ele vai corar mais rápido que o outro. É natural. E você precisa entender esse processo. As pessoas falam assim, o pão vai corar mais ou menos pelo tempo que fermentou. Às vezes não, às vezes pela composição da receita mesmo. Às vezes ele tem coisas que facilitam que ele caramelize. Às vezes você está usando uma farinha que é mais fácil. Essas variáveis, como eu te falei, eu estou aqui no interior, eu comecei a fazer com uma farinha e estou fazendo com ela o tempo todo. Não sei se pode falar o nome, mas eu estou usando Renata, que é o que eu tenho aqui. Os meus primeiros pães da vida foram com Renata. Então, menina, ela funciona super bem, super bem. Aí, quando a gente criou até fermento com a Renata. Quando alguém vai a São Paulo, eu só peço a mirela orgânica, porque eu gosto de alimentar o fermento com a mirela orgânica, né? Que eu acho que ele parece que fica mais estável. Quando eu comecei a alimentar com Renata, parece que ele começou a demorar mais para fermentar. Quando eu ponho a orgânica, parece que ele vai naquele prazo de 4, 5 horas, sabe? Com a Renata, ele começou a levar quase 6 horas, mesmo controlando com a temperatura, lugar quentinho, 29 graus, nanani, quando dentro do micro-ondas, quando não está muito quente. Enfim, o passo a passo a gente tem... Eu vivo com o termômetro na mão. Então, entende o que esse forno está te falando. Tipo, às vezes eu abro com 30 minutos e aí o que você vai fazer? O pão não é bolo, então não precisa ter medo. Depois de 30 minutos, vê como é que está o fundo. E queimou. Então você já sabe que naquela temperatura não é para você fazer os 30 minutos direto. Você vai ter que ajustar. Meu pão eu abri, ele não estava queimado, mas já estava começando a corar. Será que você não pode abaixar um pouquinho? Não precisa fazer os 30 minutos com essa temperatura toda. No seu forno, naquele jeito, na minha realidade. Isso, na sua realidade. Então, você precisa entender o que a sua realidade está te dizendo. Porque enquanto você fica só no protocolo, no roteiro, sem fazer os seus ajustes, você vai ficar, às vezes, queimando, às vezes com pão pálido, que faz de conta. Você sabe que outro dia eu estava pensando... Desculpa, fala. Nada, poderia ter uma outra situação. Você falar assim para mim, Nanda, tá 30 minutos no meu pão tá branco. E na receita mandava fazer 30 minutos. Exemplo, não é o caso. Você no seu forno ia precisar deixar um pouquinho mais.
ou você no seu forno ia precisar aumentar a temperatura em relação à minha. Então, o contrário também vai acontecer, viu, Mônica? Mas fala. Eu ia falar o seguinte, essa minha experiência com pão começou em fevereiro, né? É bem recente. Mas, cara, cada dia que eu faço pão, a sensação é como um plantio de uva, sabe? Depende do sol, depende do solo, depende de quem colheu, como colheu, se esmagou, se não esmagou. Cara, é muito artesanal. Não é que é artesanal, é muito artesanal. Mesmo São muitas você, etapas. Por isso que o exemplo da muita. plantinha foi bom para você, viu? Então, porque ele é muito. Não sai um pão igual ao outro, eles saem todos bons, todos são Sim, gostosos. parecidos, mas não são iguais. Nunca, nunca. Às vezes eu falo, eu queria tanto continuar fazendo igualzinho, igualzinho, igualzinho esse. E faço, às vezes, todo o processo. E um detalhezinho, sei lá, dobrei uma vez a mais na hora de fazer a modelagem, ou eu esqueci, mudei a forma como eu modelei. Um aço de um jeito, outro aço de outro, completamente. Mesmo saco de farinha, né? Às vezes eu abro um saco de farinha, faço dois pães exatamente iguais. Aí, às vezes eu fico até prestando atenção. Eu vou dobrar X vezes. Mediu a temperatura. Cara, um sai com uma cara, outro sai com outra, é muito louco. Eles têm identidade, tipo gêmeos bivitelinos, sabe? Que são da mesma mãe, É mas não sai verdade. igual. Não sai igual, não Mas sai olha igual. E a só, beleza, é a não beleza. sai. Isso é uma dúvida até de uma aluna que está aqui. Não vou falar o nome, mas espero que ela esteja aqui. Por que que os meus pães não saem iguais? Né? Porque você não está fazendo tudo igual. Não Ah, dá. estou fazendo! Não- Acredita em mim. Acredita. Não tá. Porque eu assim, já persegui, eu já me persegui fazendo. E eu falo, puta, dobrei. Um eu fiz sozinho, outro ele eu fiz vai sair, dobradinho. eles vão sair muito parecidos, tá? Todos vocês estão aqui. Mas realmente, exatamente iguais, nem que eu tenha tirado de um equipamento, tá? 30 quilos de massa e eu vou fazer 60 pães. Na hora de cortar, eu não vou conseguir fazer 60 cortes iguais. Então, alguns vão ter pequenas variações, mas são pequenas variações. Mas o miolo, a cor da A caramelização, o essência jeito fica. dele fica muito igual. A ponto que quando eu coloco numa prateleira, vocês têm a ilusão deles serem todos iguais. Mas eles não são exatamente. Quando a gente corta manualmente, não é. Então também não pirem nisso, tá bom? Mas Ah, entendeu sua dúvida, Mônica? entendi. Vou prestar atenção Leia a nessa sua questão do. realidade. O seu forno está conversando com você, mas você não quer conversar com ele. Vou Você prestar não quer. atenção. Isso, Obrigada pelo tá puxão de bom? orelha. Nada. Você precisa só conversar com ele. É só ele que está falando. E você não está ouvindo. E você sabe que você falando, agora eu estava lembrando, agora eu tenho assado de 4 em 4, de 5 em 5, tenho assado bastante pão na sequência. Cada fornada sai de um jeito. Por quê? Porque entre um pão e o outro, às vezes não recobra, talvez, a temperatura do forno. Muita coisa aí nesse É, contexto. Isso é um assunto verdade. muito bom. Me deu uma ideia para a aula que eu Bastante posso fazer insight. sexta. Me deu, me deu uma Bastante ideia. insight. Me deu a aula, me deu ideia. Muito obrigada, viu, Mônica? Beijão para Beijo no você. pisco. Ah, obrigada. Você que tem que me fechar no xizinho, tá bom? Tá bom. Tchau, Tchau, querida. tchau. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Viu que pergunta boa? Vocês precisam sempre prestar atenção no que isso aqui que a Suíte botou é verdade. Cada pão é único, tá? Cada pão é único mesmo. Não é papo furado, não é romance. Cada pão é único. Eu vou chamar a outra pessoa que tinha botado aqui, será que ela tá? Elaine Oliveira Souza. E aí depois, na próxima aula, você que não entrou, fala logo, tá? E, Eliane, não tem como chamar você. Quando clica, não tem essa opção em você. Você deve estar vendo de um aparelho que não tem como chamar você. Se você está aí, Elaine Olive Souza. Não tem. Estou com máscara no rosto, Érica. Ué, Érica, não tem problema. Você pode falar com a máscara. Vamos ver se tem outra pessoa que falou depois. Cadê? Sim, Souza Ângela.
Vou tirar um print aqui de você para saber onde que você tá. Já fez? Já. Fala. Me chama. Ah, agora ela quer. Ah, me chama Érica. Tá. Érica, não aparece. Chamar você. Quando eu clico no seu nome, não aparece a opção chamar você. Você deve estar vendo de um dispositivo que não permite que você compartilhe vídeo. Será que você está vendo do seu computador ou está vendo de um... Ó, de um tablet? Hein, Érica? Estou clicando em você e só aparece assim, ó, denunciar, ocultar ou fixar, ou cancelar. Geralmente, quando a gente clica, tem que ter transmitir ao vivo, né? Aí você aperta. Se essa função não está ativada, eu não consigo chamar você, Érica. E tô clicando em você, viu? Ah, vou chamar o Pães da Eliane. Tá, tô aqui. Chamei. É a última pergunta, viu, gente? A pergunta da Mônica foi muito boa. Até me deu ideia para aula que eu vou fazer sexta lá na comunidade. Vou falar disso, dos pães que você vai fazendo e vai saindo tudo errado. Tudo diferente. Pães da Laine. Já cliquei em você. Cliquei nela, Érica, porque você não estava conseguindo entrar, tá? Estou no celular. Mas o seu celular, quando você deve ter atualizado e não deixou, você não permitiu. Não é conta privada não, Franci. É permissão mesmo. É permissão mesmo. Quando a gente instala o aplicativo, gente, é muito rápido que ele pergunta um monte de coisa, sem querer a gente fica com medo e a gente bota não permitir. Nada, não. Bota não, aí a gente bota não, aí pronto, ferrou. Só quando você instala de novo. E a outra pessoa não entrou. Pães da Laine. Transmitir ao vivo com pães da Laine. Vou tentar de novo, senão fecha a aula. Elaine Oliveira Souza. Bonito seu nome. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo bom. Me fala a sua dúvida, onde é que você mora? Eu moro no Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ah, eu conheço Ponta Porã. Meu compadre é daí. Ele mora em São Paulo, mas a mãe dele é aí. Luzmila. Nossa, louco, hein? É. Quando eu fiz o pão ontem, eu não consegui acertar ele com a fermentação do levain. Acho que o meu levain não estava pronto, na verdade. Aí agora eu senti mais segurança em fazer uma fermentação mista que eu vi no curso. E aí ele ficou com várias rachaduras, tipo umas rachadurinhas bem fininhas, assim, ao longo de todo o pão. Tinha um monte, agora o povo já comeu o pão quase todo, né? Esse que é a beleza. Me fala uma coisa. Eu não sei se ele tem que ficar macio assim, eu não sei, eu não lembro. Fala uma... Gostei disso, hein? Tá com cara de macio. Olha só. Tá bem macio, mas ele é assim? Sim e não. Sim e não, exatamente. Sim e não. Por quê? Porque dentro da realidade que você fez, ele é. Ele não tá gelatinoso, ele tá fermentado, tá caramelizado, fez a casca, fez tudo. Só que eu sei que a gente tem a tendência de olhar os outros miolos e comparar. Então, muito bom você ter mostrado. Por quê? Porque seu pão tá bom. O seu pão não tá ruim. Só que o referencial de bom e beleza é muito do que a gente quer para nós. E a gente é ser humano, né? E a gente tem os padrões da nossa mente e só a gente entende a nossa mente doente. Não é? A nossa mente é doente. A gente olha para a capa da boa forma. A minha comadre olha para a capa da boa forma, agora ela já parou, né? E ela queria ser as mulheres da capa da boa forma. Aí ela falava para mim, amiga, queria ser assim. Eu falei, você tá fazendo o que essa mulher faz? Aí ela né? Eu falei, então fica quieta, né? Tem Photoshop, tem muita coisa atrás dessa foto. Então, olha só. Primeiro, em que ponto do que você já andou vendo no curso? Eu já vi até o pão de espinafre. Então, só que como eu não dei conta de fazer o primeiro sordô, eu não fiz o de espinafre. Eu falei, vou fazer o primeiro para depois fazer o segundo. Eu fiz o primeiro, ele não fermentou direito, não cresceu. Normal. Aí eu falei, vou tentar a fermentação mista, porque daí eu me sinto mais segura. Aí ele foi certo. Aí a muleta. Isso é a bengala, é a chupeta. Vocês são terríveis. Mas é do ser humano, não tem jeito. Olha só.
Por que que o fermentação mista está lá? Para vocês aproveitarem o fermento velho. É para isso que ele está. Então pensa nele assim. E não para isto. O que que acontece? Você vai assistir suas aulas do fermento. Com toda a paz no coração, tá? Vai assistir as aulas do fermento. Por quê? Porque pode ter coisa nova, pode ter coisa que você viu, mas não ouviu. Às vezes acontece. Muito, tá? Às vezes eu tô assistindo de novo minhas aulas e eu falo, nossa, eu não preciso mais repetir isso, porque eu já repeti isso 500 vezes nessa aula aqui. Mas eu vou lá e repito de novo. Porque às vezes alguém não ouviu, só viu, tá? Que acontece. Então você vai fazer isso, você vai olhar, vai baixar seu material e vai ler. Passei o fermento, vou entender esta aula do fermento, todas as coisas que essa mulher me falou e vou olhar para o meu fermento. Eu estou fazendo tudo? O meu fermento está dominado e entendido? Esse é o primeiro pilar para você partir para o pão simples. Aí você vai para o pão simples. Aí vai de coração aberto para quê? Para errar, entendeu? Para você aprender. Baixa a sua ficha do pão e assiste aquela aula pelo menos umas 2 vezes. E aí você faz igual, seguindo o roteirinho. Eu garanto para você que este pão que hoje você fez assim será melhor ainda. E aí, se você não quer correr o risco de não ter pão, vou te dar uma opção de brinde. Você faz desse jeito, e aí, já que você tá com uma bengala, por que não usar a bengala para eu ser feliz? Você faz o outro de fermentação mista também. Mas é para você ter uma rede de segurança, porque você está se sentindo insegura, entendeu? Sim, não sim. Porque você precise. Você não precisa. Porque você pode errar. Porque você comprou o curso exatamente para isso, para você aprender. Entendeu? E a gente erra mesmo. Então, como você conseguiu fazer um bom resultado na mista e fica feliz e é uma vitória, você faz um deles assim. Entendeu? É maravilhosa. É faz, tão bom. então, não é? Então, nossa, é bom demais. Por que eu vou te tirar isso? Não posso ser um monstro. Então você faz um assim e faz o outro como manda o figurino. Até o momento que você vai conseguir entender, isso até vai te ajudar. É um mecanismo bom para quem fica lá e cá, certo? Só toma cuidado de não deixar o biológico entrar em contato com as outras coisas do 100% natural. Tá? Porque qualquer contatinho, ele se contamina e aí ele vai te dar uma falsa ilusão. Tá bom? Tá faz bom. a sua estufinha, faz a sua estufinha e posta lá na comunidade. Sexta-feira vocês estão me dando uma ideia muito boa da aula que eu vou fazer lá. Já entrou na comunidade? Já, vixe, no vivo lá. Sexta-feira eu faço umas aulas só para vocês lá, tá? E essas aulas ficam guardadas num lugar lá dentro do Facebook, lá dentro da comunidade de vocês. Procura lá que tem muita coisa boa também. Não é nada que eu não falo nas aulas gravadas, editadas de vocês. Mas às vezes esse negócio de ouvir e ver, tá? Faz isso que você vai conseguir. Porque assim, se você já tem o fermento, agora é só questão de dominar ele e dar essa amarrada. Tá bom? Exato. Muito boa a sua dúvida. E essas rachaduras, o que são? Você poderia ter fermentado um pouco mais seu pão, o seu pão estava com força. Outra coisa também, que pode ser que a sua temperatura do forno, num primeiro momento, esteja um pouco alta. Então, dá uma vigiada. Mas é normal ele ter pequenas rachaduras ou tipo, dá a impressão que é crocante mesmo. Porque ele vai expandir. Coisa mais engraçada, é bem fininho assim. Não, então é o craquelado. Não é um craquelado? Ah, não sei, Nanda. Agora, depois eu vou achar uma foto e vou te mandar. Isso. Exatamente. E não, bota lá e marca. E aí, em algum momento, eu vou olhar com certeza. Bota e me marca o arroba, entendeu? Que aí a gente olha. Tá bom? Mas veja o seu tempo de fermentação e a sua temperatura de forno. Tá bom? Tá. E parabéns. Tá? Obrigada, Nanda. Se cuida. Beijão. Bom dia para você. Beijo. Vocês também. Tchau, tchau. Me fecha aí. Gente, vou salvar nossa aula aqui. Nossa aula aqui muito boa, viu, gente? E olha só, isso é uma visão nova. Antigamente eu achava que vocês não podiam fazer isso. Hoje em dia, até eu mudei minha cabeça. Né? Por que vocês não podem fazer, principalmente se vocês estão no curso, se vocês têm acesso, um e outro? Né?
vocês têm a pequena vitória com um que vocês já estão fazendo bem, e aí o outro que vocês estão aprendendo, vocês vão colher aos poucos, tá? É uma boa maneira, dependendo de quem é, para abordar, entendeu? Que aí eu não sou tão radical, né? Nem tanto para mim, nem tanto para vocês, tá bom? O horário das aulas lá na comunidade, eu sempre boto na quinta um aviso escrito lá dentro. Gente, vou fazer tal hora amanhã, tá? Então se cuidem, vou salvar aqui. Teve muita coisa boa, aí vocês olham lá no feed que eu vou postar lá, tá bom? Tchau, tchau, bom dia.